Aí, turma, tudo certo? Vou explicar o caso para vocês que a gente vai trabalhar em relação ao recurso extraordinário para esta quinta-feira, né, dia 18 de junho. Então, o caso, basicamente assim, a Hélia ajuizou uma ação de reparação de danos e pediu a gratuidade judiciária, sustentando que não tinha condições de arcar com as despesas do processo, juntando documentos nesse sentido e tal. O que aconteceu foi que o juiz entendeu por bem que ela não merecia esse benefício, né? Disse que não era o caso, porque ela tinha uma renda, etc, etc. Bom, da decisão que indefere o pedido de gratuidade judiciária, o recurso que cabe é o agravo do instrumento. Então ela interpôs o recurso de agravo de instrumento, só que por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, o tribunal entendeu por bem manter a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária sob os mesmos fundamentos. Ou seja, de que sim, o sujeito tem direito, mas desde que comprove uma determinada renda e tal. Entendeu por bem por indeferir o pedido. Bom, o que nos resta então nessa situação? Tendo uma decisão do Tribunal de Justiça, um órgão colegiado que indeferiu a gratuidade judiciária. A solução que se tem para isso, galera, tem duas, na verdade. Claro, tem sempre embargos declaratórios e tal, mas para modificar essa decisão a nível de um tribunal superior, vocês podem fazer tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário. O recurso especial teria que demonstrar por A mais B que contrariou a lei federal, que é o Código de Processo Civil, lá no artigo 98, que trata da questão da gratuidade judiciária. Mas tem situações que também a Constituição Federal recebe uma afronta em razão de tratar-se de matéria constitucional também. Então, nós temos que a questão do cabimento ali especificamente, bom, por que é um recurso extraordinário? Porque o artigo 5º, lá no inciso 35, ele regulamenta ali, ele fala do princípio constitucional do acesso à justiça. E como é que a gente vai ter acesso à justiça se a gente não tem a grana para pagar as custas? E o Estado diz, não, tu não pode litigar com o benefício da gratuidade. De certa forma, tu te impede o acesso à justiça se tu não pode ajuizar a ação a menos que tu pague um determinado valor. Então, o artigo 5º, inciso 35, fala: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ela propôs uma ação de reparação de danos, sustentando que houve sim uma lesão ao direito dela, porque ela sofreu um dano, mas o Estado, através do juiz, está impedindo do acesso à justiça em razão de que está exigindo o pagamento de custas. Também o inciso 74 diz o seguinte da Constituição Federal, artigo 5º: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então é outro artigo da Constituição Federal que diz assim, não, ele presta assim, assistência judiciária gratuita, mas exige a prova da insuficiência de recursos. Certo, galera? Então, nós vamos trabalhar em cima dessa questão que foi infringido o disposto, então, nos incisos 74 e o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que a decisão, tanto do juiz como do Tribunal de Justiça, impediu o acesso à justiça. O recurso especial ele é muito parecido com o recurso extraordinário. O que tem de excepcional no recurso extraordinário é principalmente a questão, claro, porque existe a contrariedade à Constituição Federal, né? Nesse caso específico, vocês vão utilizar ali o artigo 102, inciso 3, letra A, que diz o seguinte: compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida, letra A, contrariar o dispositivo da Constituição Federal. Então quando vocês fizerem aquele capítulo ali do cabimento, esse é
é o dispositivo que vocês vão falar, e também aqueles artigos que eu falei lá para vocês, né, do artigo 5º também, demonstrando que cabe o recurso extraordinário porque houve afronta à Constituição Federal. O que eu tinha falado antes, a principal diferença, claro, então é essa, porque basicamente o STJ, no recurso especial, julga contrariedade à lei federal, e o STF, no recurso extraordinário, trata de matéria constitucional. Um cuidado muito especial que você tem que ter com o recurso extraordinário é a questão da repercussão geral, que foi explicada no vídeo lá que vocês receberam, tiveram acesso, né? E o que é a repercussão geral nesse caso específico, galera? A repercussão geral diz respeito a que uma decisão a respeito de gratuidade judiciária, ele afeta um número indeterminado de pessoas. Basicamente, todos que litigam no processo que precisam da gratuidade judiciária. Então, não se trata de um direito subjetivo de uma parte em um determinado processo, como pode ocorrer no recurso especial, mas sim de toda uma coletividade, ou seja, toda uma classe de pessoas que eventualmente vão propor uma demanda, não possuem condições de arcar com as despesas do processo e que pode ter indeferida a gratuidade judiciária sob o entendimento, né, sob o entendimento de que não deve, nas condições como a da dona Hélia ali, receber esse benefício da gratuidade judiciária, casos semelhantes ao dela. Certo, galera? Então, a tarefa de vocês para essa quinta-feira é fazer o recurso extraordinário, tá? Impugnando a questão da gratuidade judiciária. Certo, meu povo? A única ressalva que eu faço ali em relação ao colega que falou sobre a peça, mas que é estilo também, é de colocar a síntese da demanda antes mesmo da tempestividade e preparo. Eu sempre coloco antes a síntese da demanda, porque dentro da síntese da demanda eu já menciono também a data que foi publicado o acórdão, etc. Que isso vai naturalmente determinar se a data que foi protocolizado o recurso está ou não dentro dos 15 dias, ou seja, se ele é tempestivo. Afora isso, né, como de regra, os vídeos deles são excelentes e muito bons. Certo, galera? Tá? A missão de vocês é essa, então. Eu vou deixar aquela audiência para o dia 25, junto com a sessão de julgamento. Então, a gente ouve as duas testemunhas e logo já passa para a questão da sustentação oral. Dá mais uma semana aí para vocês trabalharem o caso com mais calma, tá ok? Um grande abraço e se cuidem. Valeu? Qualquer dúvida, galera, entra na sala de interação ali, que eu vou abrir. E vocês vão fazendo os questionamentos ali, tá bem? Um grande abraço.